Que o Mestre Jesus, nesse momento, nos envolva com o teu amor fraterno e nos conceda uma noite de paz, harmonia e serenidade. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para esse momento da nossa reflexão. E a nossa reflexão é do livro Alguém Me Tocou, psicografado pelo médium José Carlos de Lucas. Sem pedras na mão. Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendia de certo que geralmente temos, digo isso de mim, determinado grau de periculosidade e que, em virtude disso, precisamos da misericórdia de todos. Chico Xavier. Jesus, o espírito mais evoluído que pisou na terra, afirmou categoricamente que veio entre nós para salvar o mundo e não para julgá-lo. Sua missão não se voltou simplesmente a apontar nossas feridas. Cristo veio para curá-las por meio do amor com que ele envolvia os pecadores e por intermédio das lições que deixou para que não voltássemos a cair na estrada do erro. Ele veio para salvar o mundo das consequências da nossa falta de amor e a maneira que entregou para realizar a sua missão foi a de nos amar até a morte e apontar o amor como caminho da nossa própria salvação. Ninguém poderá dizer que não ama porque não foi amado. Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará sempre. O Cristo amou a todos, mas teve especial cuidado com os pecadores. A palavra pecado deriva do latim peccatum, daí surgindo a expressão impecável, que no caso seria a qualidade da pessoa sem defeito ou falha, afirmando que teria vindo para os pecadores e não para os impecáveis. Jesus elege estes últimos para que o auxiliem em sua missão junto à humanidade. E para os imperfeitos, ele não trouxe pedras, não trouxe ameaças do fogo do inferno. Antes, deu a eles a luz do esclarecimento e o calor do seu coração. Certa feita, indagaram aos discípulos de Jesus o motivo pelo qual ele comia com os cobradores de impostos e com as pessoas de má fama. Os cobradores de impostos eram pessoas malquistas pelo povo, porque se excediam na cobrança dos tributos. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. E ao chamar os equivocados a uma vida nova, Jesus não usava de crítica ou repreensão. Eu não me canso de lembrar o caso da mulher adúltera que todos queriam apedrejar. O mestre livrou-a da morte com a famosa frase que ficará registrada por toda a eternidade: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. E nesse mesmo momento, Jesus, o único ali presente,
que poderia atirar, porque estava sem pecado, a censurou, pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Isso não quer dizer que Jesus aprovou o adultério. Ele quer a morte do pecado e não do pecador. O erro não é maior do que a pessoa que o comete. Isso estava muito claro para Jesus, embora não esteja muito claro para nós cristãos, que continuamos a confundir o pecado com o pecador. Cristo tem uma estratégia diferente da nossa, pois ele acolhe o pecador, enquanto nós o segregamos. Cristo abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós rejeitamos o pecado e o pecador, embora, curiosamente, sejamos tão pecadores quanto aqueles que condenamos. Não é uma incoerência de nossa parte? Como disse Chico Xavier, todos nós temos certo grau de periculosidade, isto é, todos nós ainda percorremos a estrada do erro. Diante disso, com que direito iremos condenar aqueles que tropeçam nas mesmas pedras em que nós também tropeçamos? Jesus nos formula uma pergunta muito objetiva, cuja resposta, creio eu, ainda não demos, porque não temos o que responder. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Quem cuida muito da vida alheia está cuidando pouco da sua, o que é lamentável, porque há tanto trabalho interior a se realizar na busca do nosso aperfeiçoamento, que não nos sobraria tempo para vigiar a conduta do próximo. E quem não cuida de si mesmo, jamais conseguirá ter progresso na vida, pois seu mundo íntimo, onde todos os projetos de vida se iniciam e se sustentam, está repleto de traças e ervas daninhas. Conheço muitas pessoas felizes e prósperas. Procurei estudá-las para entender qual o segredo que tinham. E não foi difícil concluir que são pessoas tolerantes com os erros alheios, que não se fixam nos pontos negativos de pessoas e situações e buscam a prática do contentamento com aquilo que a vida lhes pode oferecer. Estas pessoas me fazem lembrar os ensinamentos de Paulo de Tarso. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, a vosso respeito, em Cristo Jesus. Lembra Chico Xavier que nós precisamos nos abster de julgar o próximo, já que nós precisamos da misericórdia de todos para os nossos equívocos. A nossa intolerância com os erros alheios pode apenas ser um disfarce, tentando acobertar os nossos próprios enganos. Quem muito condena, provavelmente, carrega dentro de si algo de muito condenável. Na época de Jesus, os escribas e fariseus eram assim, implacáveis juízes do comportamento alheio. Embora se apresentassem como rigorosos cumpridores dos preceitos religiosos, o Cristo não teve palavras brandas para eles. Ai de vocês,
mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Seria bom termos coragem suficiente para enxergar a nossa podridão. Estou certo de que esta atitude interior, que demanda muita humildade, faria com que jogássemos fora todas as nossas pedras. Porque se estivermos com elas na mão, dificilmente conseguiremos tocar o coração de Jesus. Como erguer as mãos em súplicas ao céu, se elas estão cheias de pedras acusadoras? Como esperar pelas bênçãos de Jesus, se amaldiçoamos a vida do próximo com os nossos julgamentos? O Cristo nos diz que seremos julgados pela mesma medida que usarmos para julgar o próximo. Se a vida está sendo muito dura conosco, pode ser que nós estejamos sendo muito duros com os nossos semelhantes. Quando condenamos alguém, estamos lavrando uma sentença condenatória contra nós mesmos. Se Jesus tem um coração que perdoa e compreende, por que o nosso coração não é capaz de fazer o mesmo? Essa é a proposta do Cristo. Jogar fora as nossas pedras e olhar com humildade para a nossa própria periculosidade, como diz Chico Xavier. Sem pedras na mão, sem fogo na língua, nossa vida fica mais leve e mais próxima do amigo Jesus. Oremos. Amado Jesus, recuei no tempo, voltei 2000 anos e me vi entre aqueles homens bárbaros com pedras na mão, prestes a matar a mulher pecadora. Bem me lembro que eu o vi se aproximando e olhando com especial ternura para aquela jovem e inexperiente mulher. Confesso que não entendi seu olhar cândido e cheio de paz. Nós o desafiamos a dizer se nosso ato era contrário à lei de Moisés. E você nos deu uma resposta que até hoje está em minha consciência. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Mais de 2000 anos se passaram e eu ainda me vejo com pedras na mão, golpeando irmãos caídos a quem antes eu devia socorrer, com a minha compreensão e silêncio. Ah, mestre, como estas pedras me pesam na alma, porque ainda as carrego? Será porque também me sinto em erro? Será que eu estou tentando disfarçar a minha própria podridão? Será que o ato de julgar o outro que se equivoca não seria uma estratégia inconsciente que eu utilizo para desviar a atenção dos meus próprios equívocos? Ajuda-me, Jesus, a tirar a cegueira dos meus olhos, para que eu consiga enxergar as minhas próprias mazelas, às quais você jamais fez qualquer referência. Eu bem que merecia ser também apedrejado, mas você mandou todos os meus acusadores embora, para que doravante eu também não me apresente diante de ninguém para acusar e jogar pedras. Gratidão,
ao doce meigo Rabi, que com essa bela lição está nos ensinando que devemos perdoar e não julgar. Que tenhamos uma noite de plena sabedoria e que o Mestre Jesus nos envolva com muita paz. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.